Bom dia, meninas, tudo bem? Deixa eu arrumar aqui. Bom dia, tudo bem? Dei uma leve atrasadinha, vocês viram? Gente, estava meditando e perdi a hora. Simples assim. Tudo bem? Sejam bem-vindas. Bem-vindas, meninas. Bem-vindas. Calma aí, gente. Estamos aqui, né? Sabe como é, né? Bom dia, tudo bem? Bom, meninas, primeira coisa, quero agradecer vocês por estarem aqui mais uma manhã para uma live do My Best Version. Eu tenho certeza que se você está aqui, você está desejando melhorar a sua qualidade de vida, se transformar na sua melhor versão. Como eu faço a minha meditação, eu preciso falar disso num outro momento, né? Mas é muito simples, viu? Tá? Eu prometo que eu faço uma live para falar sobre isso, tá? Mas é bem simples. Que mais? Gratidão por você estar aqui. O fato de você estar aí comigo, aqui comigo, faz com que o meu dia se torne muito melhor. E tudo que eu ensino para você, eu vivo todos os dias. E porque eu ensino para você, eu vivo mais, né? Então, eu sempre comento aqui, eu sempre oriento que se você quer viver uma transformação, você tem que não só aplicar na sua vida, mas você tem que ensinar quem está do seu lado, né? Seus filhos, suas colegas, né? Você não precisa ser a rainha do vou ensinar, não. Mas muitas vezes com o seu comportamento, você já começa a ensinar as pessoas, né? E quando você se compromete com alguém, quando você começa a passar uma orientação para alguém, seja de uma forma assim bem informal mesmo, automaticamente você começa a viver isso de uma forma mais intensa, tá? Por quê? Porque é como se você estivesse se comprometendo com aquela pessoa. Se você está falando para ela ser melhor em determinados aspectos, automaticamente você tem que ser melhor também, entende? Então, uma das coisas que faz com que eu avalie o meu comportamento diário é o fato de eu estar o tempo todo ensinando as pessoas que estão ao meu redor, né? Então, se eu ensino meu filho, eu tenho que exatamente ser aquilo que eu estava ensinando. Se eu ensino você, eu tenho que praticar o que eu estou ensinando, né? Então, antes de eu ensinar, eu pratico, né? E eu já tenho essa prática de muitos anos. E aí, porque eu ensino, eu potencializo, né? Então, eu quero te desafiar, né? Com o seu novo comportamento, a partir dessas lives, você começar a ensinar as pessoas que estão ao seu redor, com pequenos detalhes, né? Dando algumas pequenas dicas. E quem sabe, né? Ampliando isso para ensinar mesmo na prática as transformações que você tem vivido. Porque não adianta nada você vir aqui assistir a live, achar a live ótimo, dar like, acabar a live e continuar vivendo da mesma forma, né? Você precisa ouvir, você precisa identificar as coisas dentro de você e você precisa buscar essa mudança dentro de você, né? E para buscar essa mudança dentro de você, é trabalhoso, você tem que fazer um certo esforço. Então, para que tenha resultado, né, você precisa praticar, ok? Bom, Valesca, já falou. Agora vamos para o que interessa. Ó, o tema é muito bonitinho, mas o assunto é muito sério. O tema é escassez, né? E um bem-vindo, um olá, né? Uma acolhida para a abundância, né? Vamos lá, minha gente. Quem é que na face dessa terra não quer ser uma pessoa abundante? Né? Não existe, né? Todo mundo quer ter uma vida abundante, né? Todo mundo quer ter possibilidades, quer ser bonita, quer ter dinheiro, quer ter uma vida melhor, né? Não existe uma única pessoa na Terra que fala, eu não quero ser abundante, eu quero viver numa vida de escassez, eu quero viver numa vida de penitência. Não existe isso, né? Mesmo que uma pessoa esteja escassa, não significa que ela tenha que ser escassa, entendeu? Estar numa situação não significa que você é aquela situação. E isso diferencia, né? Esses dois patamares, né? Muitas vezes nós estamos num período de escassez, mas não significa que nós somos escassos.
E é sobre isso que eu vou falar aqui para você, né? Uma vida de escassez é uma vida extremamente desgastante, né? Ela é desgastante, né? Quem que gosta, né, de não poder ter as coisas, de não ser amada, de não ter possibilidades, de não ter portas abertas? Quem é que gosta disso, né? Quem é que gosta de não viajar para o lugar onde ama ou gostaria de conhecer? Quem é que gosta de dar aquela voltinha no shopping e saber de verdade que você não pode comprar absolutamente nada? Quem é que gosta de abrir a sua geladeira e ver que a sua geladeira está assim com gelo e água, né? Eu já passei por isso, né? Já contei isso para vocês, né? De não ter absolutamente nada, né? A não ser bolo e o bolo Puma e leite para tomar, né? Ninguém gosta de ter uma vida de escassez, é impossível, né? Não existe, né? Até as pessoas que vivem uma vida de escassez financeira, e aí a gente pode até jogar assim, mas a Madre Teresa de Calcutá, mas o Chico Xavier. Não, meu bem, eles não eram escassos, eles eram extremamente abundantes, porque a abundância começa aqui, ó, em você sentir a abundância, não você de fato ter bens. A abundância começa no que você tem por dentro, e o que você tem por dentro é que reflete no que vai acontecer por fora. Eles viviam uma vida mais simples, por opção, mas eles eram extremamente abundantes dentro deles, né? Com certeza absoluta, não faltava para eles absolutamente nada, foi uma opção. Lógico, significa o quê? Que eles sempre foram assim? Não, foi uma história de vida onde eles optaram em ter uma vida mais simples, mas não tinha escassez nenhuma naquela vida, né? Existia uma humildade, existia um empenho em ajudar o próximo, existia uma gratidão muito grande, uma abundância de sentimentos ali, mas não existia escassez, né? As pessoas, às vezes, elas confundem humildade com escassez, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. A pessoa pode ser extremamente abundante e humilde, né? Não é o que acontece com a maioria, né? A maioria, porque é abundante, acaba gerando até arrogância, né? E aí, isso já é um caminho de destruição da própria abundância, né? Mas, enfim. A nossa mente, quando eu digo a minha, a sua e a sua, porque nós estamos aqui na fanpage de Valesca D'Angelo, nós estamos ao vivo aqui na Instagram Valesca D'Angelo Oficial e na Instagram Divino Arranjo, então todas nós aqui, né? Todas nós temos uma mente programada. Olha só que coisa complicada. Nossa mente é programada para ser uma mente de escassez. É verdade. Você sabia que a sua mente foi programada e é continuamente programada para ser uma mente pobre, uma mente escassa? Porque assim, ó, a escassez não significa o fato de você ter ou não dinheiro. Lógico, a maioria das escassez é relacionada a não ter recurso, mas ela não nasce aí, ela nasce aqui primeiro, tá? Por que a nossa mente ela foi projetada, ela foi programada para ser escassa? Ela foi programada porque desde quando nós nascemos, desde quando nós estamos ali, né, nos primeiros momentos no colinho da nossa mamãe, e aí a gente vai crescendo, as coisas que nós mais escutamos você não pode, né? Você não tem capacidade, você é burra, não temos dinheiro, somos pobres, as oportunidades não são para todas as pessoas, você vai ter que batalhar muito para ter o que você precisa, você nunca vai vencer na vida, você é disléxica, você é limitada, você é burra, não é assim? Você é ignorante, não é? E a sua autoimagem vai se transformando numa versão de escassez. Aquele carro não é para você, aquela casa nunca vai ser para você, aquele casamento nunca vai ser para você. Se olha, se enxerga, né? Você não é bonito o suficiente, você nem para golpe de barriga você serve, né? Então, a vida toda, a maioria das pessoas está sendo programada para a escassez.
e essa escassez começa aqui, né? É como se fosse uma programação, é como se a sua mente fosse um computador e durante muitos anos, sem querer, né? Porque a sua família, o meio onde você vive não tem a intenção de te programar, mas sem querer, por repetição, você acaba sendo programada para ser escassa em várias áreas, né? E quando você se depara de verdade com essa escassez, com essa realidade, né? Porque uma coisa é você ser programada aqui, e a outra coisa é você viver o que você está, o que está na sua mente, né? Que quando a escassez começa a se apresentar, quando você de fato não consegue vencer, quando você de fato não consegue quebrar aquela rotina, quando você de fato não consegue aquele emprego, quando você de fato não consegue ser amada como você desejou, quando você de fato não consegue fazer aquela viagem dos sonhos, ter um carro ou ter aquele carro, não consegue emagrecer, não consegue dinheiro para fazer coisas básicas, ou mesmo que tem dinheiro, não se sente feliz fazendo aquilo, acha aquilo pobre, né? Não vê graça naquilo, porque quando a gente não vê graça no que a gente também tem uma mente de escassez, né? Quando você começa a ter a projeção real dessa escassez, o seu subconsciente fala para você assim, ó, não falei que não era para você, não falei que isso aí não é para você não merece isso, você não tem capacidade para isso, para você ter isso, você teria que ser outra pessoa, você teria que ter nascido em outra família, você teria que ser branca, você teria que ser verde, você teria que ser magra, você teria que ser de cabelo liso, e você não é nada disso, né? Você é burra, você é feia, você, né, é sem graça, você não é inteligente, você não tem atrativos. O seu subconsciente, ele começa a trazer de volta aquelas informações pré-programadas que por muitas vezes você ouviu de alguém, da sua família, do seu marido, inclusive, dos seus filhos, da TV, dos filmes que você assiste, porque é engraçado, quando nós temos uma mente de escassez, nós buscamos coisas relacionadas à escassez. Uma pessoa que tem mente de escassez, geralmente assiste novela, tá? Eu não vou falar para você que eu não tenho nada contra a novela, eu tenho tudo contra a novela. A novela, né, que passa aí, ela tem o poder de potencializar a merda de vida que você vive, né? Ela fala, olha, o crime compensa mesmo, todo homem trai, toda mulher é subjugada mesmo, você pode tentar o que você quiser, que você não vai sair do buraco que você está, a sociedade está corrompida, não adianta, só tem político ladrão, você pode lutar de estudar que você não vai conseguir porque você é negra, né? Eles vêm fortalecendo a mentalidade de escassez. E eu quero falar para você que tudo isso pode ser simplesmente quebrado da sua mente, né? Por quê? Porque para que você passe a viver uma vida de abundância, você precisa desprogramar a sua mente. Ah, Valesca, mas peraí, como é que eu vou desprogramar minha mente, abrir minha geladeira e ter comida lá dentro? Não é assim, não é mágica. É verdade, não é uma mágica, mas começa aqui. Começa na sua mente. Porque assim, ó, tudo que você pode imaginar, tudo que você tem capacidade de imaginar, pode ser realizado. Tudo. Então, se o foco da tua imaginação tá sempre em pobreza, tá sempre em penúria, em vitimismo, tá sempre na culpa do outro, jogando a culpa para alguém. Se você vive esse ciclo de escassez e porque você não tem e não pode ou não se vê fazendo alguma coisa, sempre existe um culpado para isso. Se você vive esse ciclo, acredite, você foi programada para isso, né? Na verdade, o outro, ele é só um ator na sua história, né? Na história que você mesmo criou. E muitas vezes você cria essa história sem saber que você está criando essa história, entende? Por quê? Porque você foi programada. Então, para você quebrar esse ciclo de escassez, você precisa ser a autora da sua história. Você precisa, reescrevê-la.
Mas para você reescrevê-la, você precisa desprogramar essa tua mente de escassez, né? Não é porque a sua mãe, o seu pai foram pobres, foram perseguidos, foram isso ou foram aquilo, que você também vai ser. Você só vai ser se de fato você quiser, se de fato você acreditar, né? Você lembra de uma frase que eu falo o tempo todo? Essa frase que eu falo o tempo todo, ela é muito real. E ela está escrito dentro da Bíblia, em Provérbios. Ela fala assim, ó, assim como eu me vejo, assim eu sou. Então, a autoimagem que você tem de si mesmo, ela é exatamente aquilo que você é. Então, como que você muda essa autoimagem, né? Porque você precisa mudar essa autoimagem para que daí as suas atitudes realmente atraiam uma vida de abundância. Porque eu não sei se você já percebeu, quando a gente tá cagada, quando a gente tá carregada, quando a gente tá na merda, que a gente acha que nada de ruim mais pode acontecer, algo pior acontece. Não é assim? É engraçado, você tá cagada, dá uma piorada, sempre dá uma piorada, não é verdade? Isso aí é porque você acaba atraindo mais do mesmo. Por quê? Porque o seu sentimento é de escassez o tempo todo. E a escassez, ela gera em nós sentimentos de frustração, de raiva, de indignação, de vitimismo, sentimentos de ira, de cólera, de ódio, sentimentos de frequência muito baixa, né? E porque a gente fica remoendo esses sentimentos, a gente fica lamentando a nossa escassez, porque a gente fica macerando essa ideia de que de fato a gente não é nada, de fato a gente não pode nada, de fato tá tudo ruim mesmo. Você fica ali alimentando aquilo, você está alimentando esse ciclo de escassez. Então o novo não vai vir. Por que o novo não vai vir? Porque não existe espaço para criar algo novo, onde o tempo todo você está gerando escassez. Porque você vê, você fala, se você fala, você sente, se você sente, você vibra, se você vibra, você atrai, se você atrai, você vê, se você vê, você fala, se você fala, você sente, se você sente, você vibra, se você vibra, você atrai. É um ciclo. Você não quebra esse ciclo de merda, né? E aí você fala assim, mas como é que eu vou fazer uma coisa sem ver? Você vai fazer uma coisa sem ver, porque isso se chama fé. E a palavra de Deus fala que a fé é o firme fundamento daquilo que se espera e não daquilo que se vê. Você simplesmente acredita. Por quê? Porque existem leis naturais, universais, instituídas por Deus, leis do universo, para que você faça uso. E você não precisa nem sequer querer entender. Se você fizer, vai dar certo. Até porque tá dando certo até hoje na tua vida, né? De tanto você pensar em escassez, você tá na escassez. Entendeu? De tanto você observar, falar, sentir, vibrar e atrair, você não sai dessa vida. Entende? Então, a sua fé já funciona, só que ela tá funcionando de forma contrária, por enquanto, né? Por que eu falei da fé? Porque nós somos seres com três pilares, né? Nós temos a nossa mente, é um pilar poderoso, né? Nós temos a fé, que é um outro pilar muito poderoso. Por quê? Porque todas as leis naturais do universo foram instituídas por Deus, né? E nós temos o nosso fisiológico, o nosso corpo, né? Que também tem o poder de alterar, né? De transformar as circunstâncias que estão ao nosso redor. Uma vez que o seu organismo emite vibração. E quando essa vibração atinge, né? Transcende o teu corpo, ele vai colapsar com as leis do universo, né? Então, a lei da criação, a lei da atração, né? E aí tem 11 leis que, né, dentro da mentoria a gente vai falar um pouquinho de cada uma, mas as leis foram instituídas por Deus. E essas leis, elas se cumprem, você querendo ou não, né? E quando essa lei se cumpre, as coisas acontecem na sua vida. Como você tem usado a sua fé de forma contrária, você tem usado a fé
da escassez, né? A fé do não posso, a fé do não é para mim, a fé do eu tenho azar, a fé do eu tenho dedo podre, a fé da escassez. Você já tem usado essa fé? Não tem jeito, a lei se cumpre a seu favor ou contra você, não importa. Porque leis foram feitas para serem cumpridas, ponto final, né? A lei determina a ordem e o caos, não é verdade? Isso no mundo natural e na esfera do universo, no mundo espiritual, seja lá onde você entender que isso aconteça, ele acontece. Se você não acredita em leis do universo, então você não acredita na lei da gravidade, que foi uma das leis que Deus colocou aí, né? Se você pegar uma bola de boliche e soltar ela no teu pé, achando que ela não vai cair, ela vai cair, porque a lei está aí se cumprindo, você acreditando ou não, né? Então, existem centenas de leis naturais e universais que se cumprem independente de você acreditar ou não, né? Uma das leis é a lei do nascer, crescer e morrer, né? Da onde a gente vem, para onde a gente vai? Ninguém sabe, ninguém viu. A gente tem ideia através de estudos relacionados à fé. Olha que coisa louca, né? Até a pessoa que acha que não tem fé, porque ela sabe que ela vai morrer, ela nasceu, ela vai crescer, ela vai morrer. E, gente, vamos lá, né? Se não tivesse algum propósito, não seria assim, não é verdade? Então, a gente não precisa ser nenhum expert, nem em religião e nem na parte holística para entender que existe muito mais no mundo do que simplesmente o estar aqui. Tem um propósito, né? Eu acredito que o propósito de estar aqui é experienciar todas as leis que Deus colocou para nós, né? Só que se você não tem conhecimento dessas leis, você simplesmente tem uma experiência ruim. E você não vive, de fato, o plano que Deus determinou para cada um. Porque é da vontade de Deus que todas as pessoas, né? Todas as pessoas na face dessa terra cresçam, prosperem e, de fato, se tornem as suas melhores versões. Entende? Eu tô falando de Deus, mas se você tem uma fé num ser espiritual altíssimo, fica à vontade, né? Eu acredito de fato, né, que tudo veio dele, vem para nós, através de nós e volta para ele, né? Mas enfim, a questão aqui não é religiosa, não é eclesiástica, né? A questão aqui é o seguinte: se você está vivendo uma vida de escassez, você mesmo produziu essa vida de escassez, e você alimenta essa vida de escassez, né? Como você desprograma isso da sua mente, né? Você desprograma isso da sua mente identificando atitudes de escassez e optando, independente de você ver ou não, você vai optar naquele momento que você está tendo uma atitude de escassez, você muda a polaridade. Então, se você muda a polaridade, você muda a forma como aquilo está se manifestando. As coisas não acontecem de forma imediata, né? Aquilo que você vibra naquele momento é aquilo que você vai colher daqui a alguns dias, algumas semanas ou às vezes alguns meses, né? Eu já contei muitas vezes para você aqui como é que funciona isso para mim, né? Às vezes eu passo um tempo trabalhando alguma coisa na minha mente, alguma área que eu quero, né, ter resultado. E isso vai acontecer daqui a alguns meses, às vezes acontece mais rápido, às vezes acontece mais devagar. E a mesma coisa acontece quando eu estou trabalhando algo muito ruim. Quando eu estou presa num pensamento que está nutrindo o lado da escassez na minha mente, né? Eu queria deixar claro para você o seguinte: você tem dois você dentro de você. Sabe assim, ó? Dentro da sua mente existem duas pessoas. As duas vestidas iguais, com o mesmo rosto, com a mesma característica. Duas pessoas. Eu posso dizer que você tem a pessoa abundante e tem a pessoa escassa. Mas eu quero exemplificar para você de uma outra forma, tá? Essa divisão que você tem dentro de você. Presta atenção. Você já pensou em fazer algo legal, diferente, ousado? Estava toda animada para fazer aquele negócio lá e de repente veio um pensamento na tua cabeça assim: não, você não pode, desiste disso, isso não é para você. Não, ó, vamos lá, vamos
né? Tipo dieta, vai, dieta. Você tá lá, você acordou naquele dia, não, agora eu vou fazer dieta, eu decidi que agora eu vou emagrecer e vou começar. E aí você começa o seu primeiro dia de dieta. E aí, perto da hora do almoço, antes da hora do almoço, bate aquela fome e aí vem uma voz na tua cabeça: come! Só um pedacinho, come esse chocolate, só um pedacinho. Não vai te fazer mal. Ah, você não vai emagrecer tudo de uma vez, come só um pedacinho. Né? Aí você vai lá e come. Aí você já meio que estragou a dieta do dia, né? E que você já estragou a dieta do dia, vem de novo aquela voz e fala assim pra você: ah, agora que você já comeu um pedacinho, come tudo. Já foi mesmo. Entendeu? E no final do dia, você já saiu da dieta e já tá pensando assim, ó só, já desisti. Não dá pra mim, esse negócio é muito difícil, vou deixar pra semana que vem. Não é verdade? Você tem duas vozes dentro de você. Quando você está diante de uma situação com alguém que você está extremamente irada, né? Você tem uma voz dentro de você que fala: vai lá, revida. Vai lá, fala tudo que você quer falar na cara dela. Ela merece, ele merece, né? Faz alguma coisa, né? Não deixa barato, não é assim? Tem uma voz falando dentro de você. Deixa de ser tonta, deixa de ser boba, né? Não é assim? Isso é uma voz falando dentro de você. Aí você tem a mesma voz que de vez em quando fala: nossa, que dó de fulano, vamos lá ajudar fulano? Você nunca parou assim na frente de um farol e aí você vê uma pessoa pedindo e aí a primeiro momento você fica com dó daquela pessoa, muita dó daquela pessoa, seu coração é cheio de compaixão, seu coração é cheio de misericórdia. Não interessa se essa pessoa tem ou não um problema, se essa pessoa bebe ou não, se essa pessoa vai usar o dinheiro para bebida ou não, você quer ajudar, não é assim? Mas às vezes você encontra uma mesma pessoa num outro dia e na tua cabeça vem uma outra voz e fala assim: não dá dinheiro para ela, porque ela vai usar ele, vai usar para beber, vai usar para fumar pedra, vai usar para não sei o quê, e aí você tem um outro tipo de sentimento numa mesma situação. Isso significa que existem dois de você aí dentro, né? E eu vou mostrar para você qual é dos dois que você tem que ser mais parceira. E eu vou mostrar para você que um deles se chama escassez e o outro se chama abundância, tá? Uma pessoa abundante, ela não está se importando com o que ela vê. Ela está se importando com o que ela faz. Não interessa o outro, não interessa o julgamento, não interessa a atitude do outro, interessa o que você está fazendo para você. Uma pessoa escassa é uma pessoa que julga todas as coisas, que põe tudo na balança, que aponta o tempo todo, entende? Você já se identificou? Nós temos os dois dentro de nós, tá? Eu vou contar para você uma parábolazinha, é uma parábolazinha indígena. E ela vai mostrar para você quem é você, quem é dessas duas de dentro de você que está prevalecendo. Se é a você abundante ou se é a você escassez. Eu posso adiantar que o seu próprio resultado, a vida que você está levando, você já sabe quem está ganhando. Mas eu quero mostrar o porquê. O porquê que está tendo esse desequilíbrio na tua vida. E o porquê isso acontece na vida da maioria das pessoas, né? Porque a maioria é escassa e não abundante, né? Porque se fosse o contrário, todo mundo era feliz e contente na vida, não é verdade? Todo mundo na face da terra seria abundante, seria próspero. Mas não é a realidade. Por quê? Porque nós fomos programados para sermos escassos. Programados por quem? Família, meio social, TV, filme. Quer dizer, quanto mais você é escassa, mais escassez você atrai. Quanto mais você é escassa, mais pessoas escassas você atrai. Você conversa assuntos de escassez, você assiste coisas de escassez, você se alimenta com coisas de escassez e você nutre sentimentos de escassez. Por quê, meu bem? Porque, olha só, boi preto não voa com andorinha. Tá entendendo?
É boi preto com boi preto, andorinha com andorinha. O que você é? Boi preto ou andorinha? Porque se você tá querendo ser andorinha, mas tá querendo se aliar com o boi preto, você não vai conseguir voar nunca. Então, olha só, se você atrai escassez, é porque você é escassez. Entende? Não tem jeito. Agora, dá para quebrar esse ciclo, Valesca? Dá. Semelhante se atrai. Para você parar de atrair esse combo de merda, você tem que mudar seu mindset. Você tem que mudar a sua forma de pensar. Você tem que racionalizar ao invés de emocionar. Emoção é diferente de decisão. Você, para decidir, precisa racionalizar. Agora, se tudo você emocionizar, não sei nem se é, tudo você colocar emoção, você sempre vai ter escassez, porque a nossa emoção, ela é um sentimento de preservação. E para você ser preservada, é melhor que você viva uma vida escassa, porque o escasso não corre risco, do que viver uma vida de aventura e correr algum tipo de risco. Então, a escassez é uma forma de preservação, né? Você não luta muito, você não faz grandes esforços, você não tem grandes ambições, você é uma pessoa extremamente acomodada. Por quê? Porque o objetivo de uma mente de escassez é poupar energia para que você sobreviva. Agora, uma mente de abundância não. Uma mente de abundância faz aquilo que não quer fazer, porque ela sabe que é o certo. Ela gasta mais energia, porque ela rompe limites, ela se desafia, ela usa, daquilo que ela tem nas mãos para benefício próprio e para o benefício do outro. Então, não é fácil ser abundante, mas pode se tornar um estilo de vida. Basta você treinar. Primeira coisa, desprogramar a sua mente. Agora, para você desprogramar a sua mente, você precisa identificar que tudo isso que eu falei existe na sua vida. E não justificar. Eu tenho certeza que você está justificando. Alguma de vocês está falando assim, você está falando isso porque você não conhece a minha casa. Você está falando isso porque você não conhece a minha vida. Você está falando isso porque você não sabe o que o meu marido faz. Eu não quero saber o que o seu marido faz, porque isso não vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é você entender que a vida de escassez que você tem é fruto da sua decisão. E que agora que você sabe isso, você não pode mais desver o que você viu. Sabe assim? Uma vez que você viu, não tem mais como desver o que você viu. Você sabe que está na sua mão, não está na mão do outro. E nem é culpa da mãe, do pai, do tio, de ninguém. Eles foram atores da sua vida. Mas quem é o protagonista da sua vida? É você, não é? Então, bora mudar esse trem aí? Porque senão você vai fazer com os seus filhos aquilo que os seus pais, sem querer, fizeram. Porque os seus pais não tinham conhecimento. Mas agora você tem. E agora você sabe que você pode desprogramar a sua mente, reprogramar numa mente de abundância, enxergar diferente, sentir de falar diferente, sentir diferente, vibrar diferente e atrair outras coisas. Entende? Só que para que isso aconteça, você tem que treinar, tá? Vou contar para você a parábola indígena dos dois lobos, Então, é uma parábola, uma historinha, indígena, acredito que é americana. E ali, na selva, um pajé indígena chama o seu neto e fala para o seu netinho assim: você sabia que dentro de você existem dois lobos? E aí o netinho, falou: como assim dois lobos? Ele fala: dois lobos. Um é branco e o outro é cinza. Um é bom e o outro é mau. E eles lutam todos os dias entre si. E todos os dias um deles vence. E aí o menininho fica todo intrigado, o índiozinho fica todo intrigado e ele fala assim: mas quem é que vence? Quem é o lobo que vence dentro de mim? E aí o pajé fala para ele assim: o lobo que vence dentro de você é aquele que você alimenta.
E aí ele fala as características do lobo branco e ele fala as características do lobo cinza. E ele fala assim, ó, o lobo cinza é um lobo mau. É um lobo que tem raiva, que tem ódio, que tem indignação, que tem raiva, que tem ira. É um lobo que julga, é um lobo que tem rancor, sente culpa, é um lobo que tem inveja, é um lobo que tem arrogância, é um lobo que, né, tem ira dentro dele. E o lobo branco, o lobo bom, ele tem amor, ele tem alegria, ele tem paz, ele tem compaixão, ele tem misericórdia, ele é amável, ele é bom, ele é feliz, ele é alegre, né? Ele tem fé, ele tem bondade. E você tem os dois dentro de você. E todos os dias esses dois brigam entre eles. E um, no final do dia, sempre vence. E aquele lobo que vai vencer dentro de você é exatamente aquele que você alimenta. Entende? Você conseguiu compreender? É muito simples isso, até minha filha de 11 anos sabe, né? Se identificar, né? Então, quem você anda alimentando? Não interessa quem está certo e quem está errado. Quem é que você tem alimentado dentro de você? Porque você pode ter milhares de justificativas para ter comportamento deplorável. Você tem milhares de justificativas para ter um comportamento ruim, um comportamento de ira, de raiva, de revolta, de violência, de revanche, de vingança. Só que o que você tem que entender é que nada disso afeta o outro. Tudo isso afeta você. Porque assim como você vê, você fala. E se você fala, você sente. E se você sente, você vibra. E se você vibra, você atrai mais do mesmo. Não adianta você destilar toda a sua indignação, o seu ódio, a sua ira, a sua raiva por qualquer coisa que alguém tenha feito contra você. É lógico que você não é uma barata que não vai ter sentimentos, mas você não pode alimentar. Você não pode alimentar, porque uma vez que você alimenta isso dentro de você, no final do dia, quem venceu? Pode acreditar que não foi você. E pode acreditar que tudo isso que você sentiu e alimentou, porque olha só, coisa ruim é do tipo assim, ó, quanto mais você fala, quanto mais você pensa, quanto mais você fala e mais você pensa. Você já sentou numa rodinha onde as pessoas estão falando mal de alguém? E você pode observar que se estão falando mal de alguém, você começa a falar também e aquilo vira um negócio gigantesco. Se você começa a falar de algo que deu errado na sua vida, você despenca a falar. Despenca a falar. É como se acendesse um pavio. E aí você não só fala, você começa a lembrar, puxar na tua memória. E você não só puxa na tua memória, você começa a sentir aquele ranço daquela coisa ruim que te aconteceu há tanto tempo, ou há pouco tempo, não importa. E aí vira um ciclo, aquilo fica na tua cabeça, aquilo fica dentro de você. E quanto mais você fala, mais você vê. E quanto mais você vê, mais você fala, e mais você sente. E mais disso você atrai, né? Então, olha só, o fato de você estar vivendo uma escassez não é fruto do azar, nem é fruto do governo, nem é fruto da tua mãe, nem é fruto do teu pai, nem do teu marido. É fruto das suas ações. Porque se você não toma as rédeas da sua vida na mão, se você não é a protagonista da sua vida, se você acredita que você não é, que você é uma vítima, você deixa a vida ser escrita pelo acaso. Você deixa ser dominada pelo lobo cinza. E você acaba, de fato, atraindo exatamente aquilo que você imaginou que aconteceria. Sabe aquele negócio? Eu sabia que isso ia acontecer? Realmente você sabia, afinal de contas você criou aquilo. Você criou aquilo. Não tem jeito, né? Então, olha só. Para que você quebre esse ciclo de escassez, você precisa fazer um exercício. Esse exercício começa primeiro em você reconhecer que você tem esses dois lobos dentro de você. A segunda coisa é você identificar quando um está lutando com o outro.
e identificar que tipo de alimento você está dando para cada um. Porque uma vez que você alimenta um, você enfraquece o outro. Tá? Isso não tem a ver com o que você está vendo ao seu redor, isso tem a ver com o que você está vendo na sua mente. Porque assim como você se vê, assim você é. Você não precisa ter uma geladeira cheia para se sentir abundante. Você pode simplesmente ser grata por ter uma geladeira, por exemplo. Entende? Isso significa que daqui a um pouco tempo as coisas vão aparecer dentro da sua geladeira, porque como você está mudando a forma de pensar, as suas atitudes também vão mudar. E as portas vão se abrir. Entende? Então, ao invés de você olhar a escassez que você vive, você pode mudar o foco, mudar a polaridade e ser grata pelas oportunidades que você está tendo. Você não tem comida na geladeira, mas você tem uma geladeira. Você não tem dinheiro para viajar, mas, poxa, você tem um teto para morar. Você não é feliz no amor, mas será que você está se amando? Porque é muito difícil a gente querer que o outro ame, sendo que nós mesmos não nos respeitamos. Então você tem que mudar a polaridade das coisas. Identificar e ver com os seus olhos da fé, acreditar, falar assim como você está enxergando, sentir a emoção de que aquilo de fato está feito, se ver naquela situação, e isso vai gerar, de fato, a atração daquilo que você tanto deseja. As portas vão de fato se abrir, as oportunidades vão de fato aparecer, e você vai ser imbuída de um sentimento, né? De um desejo de fazer mais. Né? Uma pessoa lobo cinza é uma pessoa que dificilmente sai para lutar a favor do que ela deseja mesmo. Porque ela vê que está tudo perdido, ela não tem esperança, ela tem a fé do fracasso nela. E ela justifica tudo isso nas pessoas, no marido, no governo, né? Na sogra, né? Na falta de estudo, na cor da pele, né? Ela tem um monte de muleta. Mas essas muletas, elas só fortalecem mais ainda todos esses sentimentos que alimentam o lobo cinza. Então, presta atenção, meu bem. Antes de você ser algo, você precisa querer. Então, você precisa tirar da sua mente a ideia de que não é para você. Tudo é para você. Tudo que você imagina de bom não só é para você, mas se você foi capaz de imaginar, você é capaz de ter. Começa por aí. Agora, antes de fato de você ter o que você tanto deseja, você tem que ser aqui dentro. Senão você se auto-sabota. Por exemplo, você vai lá, hoje eu vou começar, hoje eu vou mudar a minha cabeça, e aí você começa lá, né, com atitudes de gratidão. Você olha, você vê uma situação que não é tão boa, e aí você tenta ser grata. Você fala lá, não, eu sou grata, mas na tua cabeça, lá no seu íntimo, você tá pensando, esse negócio não vai dar certo, não. E o sentimento que você tem é de, para com isso, né? É de chacota. Mas você falou, não vai dar certo. Vai dar certo. Mas você não pensou assim, você não sentiu assim. Então é uma continha demais, entende? Você falou, ok, ponto positivo. Mas você pensou o contrário, ponto negativo. E você sentiu outra coisa ainda, ponto negativo. Então, na soma, a conta não fecha. Então, você sabota toda essa transformação. Quando que dá certo? Quando você, de fato, consegue fechar o seu olho e ver exatamente aonde você vai estar. Quando, de fato, independente das circunstâncias que você está vivendo, você consegue fechar o seu olho e sentir a emoção de já estar feito. Quando você fecha o teu olho e sente essa emoção, mesmo que a sua geladeira esteja vazia, mesmo que você esteja passando por uma dificuldade, você começa a quebrar o ciclo. E quando você fala, você já fala com palavras diferentes. Você já não fala com palavras de derrota. Você fala com palavras não só de esperança, mas com muita gratidão. Como se estivesse feito.
quando você age assim, feito está. E se você começa todos os dias a mudar o hábito de, ao invés, né, de alimentar o lobo cinza, alimentar o lobo branco, é uma questão de tempo para que você, de fato, mude de vida. E essa mudança começa primeiro aqui dentro. Presta atenção, não adianta você querer ter dinheiro na conta, marido na mão, entendeu? Não adianta. Se você pensar assim, com essa mente de escassez, você nunca vai conseguir. E mesmo que consiga alguma coisa, você não consegue usufruir. Por quê? Porque a mente é de escassez, a mente é sabotadora, né? E a mente, ela é a coisa mais poderosa que existe no mundo. Tudo que um dia foi pensado, hoje existe. Você imagina, olha só como a mente é poderosa. Tudo que você pode pensar e imaginar, você pode conseguir, você pode fazer. Você imagina que há 50 anos, não passava na mente de ninguém, que a gente poderia se comunicar através de um aparelhinho, né? E mandar mensagem em tempo real, ou mandar uma imagem, ou falar, né? Através de vídeo com alguém. Não passava na cabeça de ninguém que isso um dia poderia acontecer. Mas alguém um dia pensou e hoje a gente está aqui falando. Não é verdade? Você imagina que antes do homem pisar na Lua, isso era algo inimaginável. Inimaginável. Né? Era um absurdo. Mas alguém teve essa ideia. E porque essa pessoa teve essa ideia, o homem pisou na Lua. E hoje nós temos satélites em vários lugares aí da atmosfera, né? O homem já foi para Marte, já existe aí planos de colonizar. Imagina só que na época, sei lá, antes de Cristo, não se imaginava energia elétrica. Não se imaginava. Mas um dia, alguém estava cansado das velhinhas e pensou, por que não? E hoje temos luz elétrica. Então fala aí para mim, o que você pode pensar que você não pode conquistar? Não existe. Basta você querer. Basta você alimentar o lobo certo. Porque se você pode pensar, meu bem, você pode fazer. E você já faz isso na sua vida todos os dias, porque toda porcaria que você pensa é exatamente a vida que você vive. Entende? Só que isso não é mágica. É quase. Mas não é mágica, não acontece de um dia para o outro. Né? Isso é uma mentalidade. Né? É um poder que nós temos, que foi dado a nós por Deus. Né? Todas as pessoas têm. Né? Agora, quem sabe usar isso a seu favor, vai longe. Muito longe. Independente de ter nascido em berço de ouro ou não, independente de ser branco, verde, amarelo ou negro, independente de ter estudado ou não, independente de qualquer coisa. Quando você descobre que está tudo aqui, você vai longe. Entende? Significa que você não precisa estudar, né? Porque conhecimento é poder. Conhecimento é poder. E isso é conhecimento que eu estou passando para você. Então, você tem que identificar quais são as suas características de escassez e dar um show nela. Faz parte. É difícil? Não é fácil, não. Por isso que dentro da mentoria, eu vou ensinar vocês a fazer quebra de crenças limitantes. Porque a crença limitante é aquela vozinha que vem falar, peraí, isso não é pra você, não. Você lembra que a tua mãe falava que você era muito burra? Como é que você vai querer fazer isso agora? Não dá, né? Você é burra. Né? A gente vai quebrar as crenças limitantes. Mas de agora, você já sabe como é que faz o trem. Você já sabe identificar isso, a atitude de escassez. Luta! Luta contra esse sentimento que só gera miséria na sua vida. Miséria mental, física, espiritual, intelectual e financeira. Financeira. Para de falar que você não tem dinheiro. Para de falar que a sua vida tá difícil. Para de falar que você não é amada. Para de falar. Para de pensar que você é uma coitada. Entende?
Começa por aí, você não é não, tá? Quero falar para você que tudo isso que eu falei tem todo um embasamento na física quântica, né? Quando eu falei para você que assim, que a forma que você vibra, né, que toda vibração tem uma intensidade, tem um comprimento de onda, isso aí é física quântica, né? Quando eu falo que a sua mente envia mensagem hormonal para o seu organismo, né, de escassez, né, que é o cortisol, ou de abundância, que é serotonina, endorfina, dopamina e ocitocina, quando eu falo isso é neurociência. E quando eu falo para você que essas ondas colapsam com algo semelhante, né? Isso são as leis do universo se cumprindo. Isso é a lei de Deus, que excede a todo entendimento. E querendo você ou não, isso acontece, entendeu? A física quântica, ela explica o que sai do seu organismo, ela explica, só que ela não explica como é que o trem acontece. Por quê? Porque não tem como explicar o inexplicável. Isso aí a gente deixa com Deus, deixa com o Criador, deixa com o Pai Todo-Poderoso. Mas que tá lá, tá. Até a ciência hoje prova que tá. Eu sou prova viva de que tá. Quantas milhões de vezes eu parei e fiquei pensando em algo muito bom, imaginando eu naquele algo muito bom, e pouco tempo depois eu estava vivendo aquele algo bom. Isso não faz muito tempo, não, né? Até de uma crise de ira, você tira algo bom, porque você não tem que não vou me irar, não vou ter raiva nunca mais, não é isso. Você só não pode alimentar. Porque existem momentos que você vai ficar com raiva, existem momentos que você vai de fato explodir, mas o que você não pode é alimentar. Então, uma explosão de raiva, ela tem que ser uma explosão de raiva naquele momento. Só que na sequência disso, você tem que mudar a polaridade e ver o quão importante aquilo foi para você mudar de atitude. Não é julgar, não é apontar, não é criticar o outro, é simplesmente olhar para si e falar o que isso fez, o que isso me ensinou. Isso me ensinou que eu tenho que fazer tal coisa. Então, se eu estava dividida entre fazer ou não fazer, agora eu sei que eu tenho que fazer, vou lá e vou fazer. E aí isso culmina num resultado. Então, até as explosões que nós temos de indignação, ira, raiva, porque é natural, nós temos, né, não tem como, né, você não ter, faz parte da nossa natureza, elas têm que vir para somar. Então, você pega aí a sua indignação daquele momento, a ira daquele momento, a raiva daquele momento, né, e simplesmente muda a polaridade dela. Veja o que você vai aprender com aquilo, o que você não deve mais fazer para aquilo não acontecer, e observe aonde você, não é o outro, aonde você pode usar aquilo a seu favor. Geralmente, uma atitude, né, uma explosão de ira, raiva, seja o que for, ela tem o poder de transformar algo na nossa vida, porque ela é uma explosão de energia, tá? Ela só não pode perpetuar, você não pode macerar aquela raiva, senão aquilo lá vira um sentimento do mal, um tumor dentro de você, né? Então você pega aquela explosão que teve naquele momento e começa a observar, né, com a sua razão, o que aquilo pode te trazer de bom. E aí você toma suas atitudes e suas decisões em cima daquilo e muda a polaridade. Então, até nos momentos de ira, raiva, indignação que eu esporadicamente tenho, eu consigo extrair o meu melhor. E sou muito grata a todas as aflições, porque nelas você tem o poder de tirar o melhor, né? Até porque situações difíceis, adversidades, acontecem a todas as pessoas. Isso é como se fosse uma prova. Lembra, eu fiz uma live falando sobre prova, né? Falando que o teu mestre, né? Que são as adversidades, né? O teu professor, ele não desiste de você. Enquanto você não aprende com aquela prova, você repete aquilo o tempo todo. Ou seja, enquanto você não aprende a sua lição, né? Para o seu crescimento, aquele problema não desiste de você. Ele volta a se repetir de várias e várias maneiras diferentes, mas ele se repete. Por quê? Porque você está atraindo mais do mesmo. Agora, se você aprende, aquilo não se repete nunca mais. Entende? Você cresce. Eu quero citar para você aqui uma coisa muito legal. Para mostrar para você que não é fácil não, mas é totalmente possível. Já falei, né? Tem embasamento científico, tem embasamento na neurociência,
mas para mim o maior embasamento que tem vem da palavra de Deus, né? Eu estudo todas as áreas, todas elas se interligam, né? Por isso que eu acredito, né? Porque todas se interligam. Mas sobre todas as coisas, eu não precisaria ter física quântica e nem tampouco neurociência para acreditar, porque na palavra de Deus está escrito e para mim já bastaria, né? Mas como eu sou uma pessoa que trabalha com isso, é óbvio que eu tenho que abordar todos os aspectos. E eles são maravilhosos. É muito bom saber que as pessoas estão descobrindo que aquilo que Deus escreveu há milhares de anos atrás, né? Os cientistas hoje estão descobrindo que não só é verdade, mas é provável, entendeu? Eles conseguem provar. Isso é maravilhoso, né? Porque as pessoas que não creem em Deus, podem não crer em Deus, mas que as leis se cumprem, elas se cumprem e que a ciência está aí para mostrar, né? Então, olha só o que está escrito em Romanos 7. Se você tem uma Bíblia, depois pega lá. Romanos 7, vai lá, não vai te cair os dedos da mão. Pelo contrário, vai te trazer sabedoria, tá? Porque conhecimento, meu bem, é poder, tá? Em Romanos 7, é um capítulo grande lá, né? Mas é lá pelo versículo 12, 13, começa a entrar nessa história aqui. E aí ele fala assim, ó, olha que legal. Porque o que faço, olha só, porque o que eu faço, eu não aprovo. O que eu quero, isso eu não faço. Ele tá falando o quê, ó? Porque o meu instinto natural de fazer as coisas, né, é ruim, né? Eu não aprovo. Eu não aprovo o que eu faço de forma natural. Eu não aprovo a forma como eu fui programado. Eu tô programado para fazer algo que eu não gosto, mas eu faço. Mesmo assim, eu faço. É isso que ele tá falando aqui. Eu faço aquilo que eu sei que tá errado. Então você age errado, mesmo agora, né? Agora você sabe que você age mal. E se você continuar agindo mal, você está agindo mal porque você está programada, mas você já sabe. Então você faz algo que você não gosta. É isso que ele está falando aqui. Eu faço algo que eu não gosto, porque eu estou programado. Olha só. E se eu faço o que eu não quero, ou seja, se eu mudo a polaridade, se eu faço o que eu quero estourar a cara daquela pessoa, mas aí eu mudo a polaridade. E aí eu começo a desejar não querer fazer isso, eu começo a desejar perdoá-la, eu faço o que eu não quero. Porque, gente, quem é que quer perdoar quem te deu um tapa na cara, né? Não é fácil. Mas se você muda a polaridade, se eu faço o que eu não quero, né? Consinto, entendo, olha só, entendo que a lei é boa para mim. Então, se eu faço aquilo que eu não quero, quer dizer, se eu tenho esforço para fazer o que é bom, o que eu não quero, eu entendo que essa lei é boa para mim. E olha como ele termina. Porque não faço o bem que eu quero. Eu não faço o bem que eu quero. Mas geralmente eu faço o mal que eu não quero. Esse eu faço. Então, olha só, para fazer o bem, você tem que fazer força, tá? É isso que ele tá falando aqui. O meu instinto natural é fazer o mal. E quando eu faço o mal, eu colho dele. E eu faço o mal naturalmente. Porque eu fui programado para isso. Mas quando eu faço o bem, que é o que eu não quero, me faz, né? É injusto eu fazer, né? Porque a pessoa não merece. Quando eu faço isso, eu entendo que a lei é boa para mim. Porque eu atraio mais disso. Entende? Então vai lá ler Romanos 7 para você ver como é que você é. Você não faz o mal, você não faz o bem sem de fato estar consciente do que você está fazendo. Mas você faz o mal de forma inconsciente contra você mesma. Então você está programado para ser o lobo cinza, você está programado para fazer o mal contra si mesmo, você está programado para ter uma vida de escassez, e isso você faz espontaneamente. Espontaneamente. Agora, para fazer o bem, para mudar, né, para mudar essa mentalidade, para quebrar esse paradigma, para isso você tem que fazer força, tá? Mas você pode fazer disso um hábito e transformar totalmente a sua vida e isso passar a ser um prazer e você ser muito grata. Entende? Não interessa quem merece ou quem não merece. Interessa que você merece ter a vida que você sempre desejou. Tá? Ó, tá acabando. Os Instagrams vão encerrar, tá? Quero convidar você para conhecer a minha mentoria My Best Version. Eu vou deixar o link aqui no Instagram, na minha barrinha de perfil, tá? Entra lá.
Porque agora em agosto nós vamos abrir uma nova turma. Beijo, ó, tô encerrando aqui, ó. E vou encerrar, vocês esperam aqui, tá? E vou encerrar aqui. Beijo. Senão ele engole a minha live, ela não fica ao vivo. Bom, quero dizer que depois eu vou responder todas as perguntas e quero incentivar você e contra a sua natureza do lobo cinza, tá? Dá trabalho, você vai ter que fazer força, você vai ter que olhar com olhos da fé, ter misericórdia, você vai ter que ver coisas onde ela não existe como se ela já existisse, você vai ter que ser grata por aquilo que você tem e você vai ter que ser grata por aquilo que você não tem, mas você acredita que vai ter, entendeu? Isso vai mudar a sua forma de enxergar, isso vai mudar a sua forma de agir, e isso vai fazer com que as portas se abram para você, assim como se abriu para mim, né? E se abrem para mim todas as vezes que eu entendo que eu tenho que intensificar a alimentação do meu lobo branco, né? O meu lobo cinza é muito raivoso, ele tá sempre querendo sair. Inclusive, de vez em quando, ele me dá umas arranhadas por dentro. E, esporadicamente, eu arranho alguém, né? Porque, como eu disse, eu sou um ser humano, não sou de ferro, né? Mas eu sei exatamente, né? Até que ponto eu quero levar um ou outro. Porque eu sei exatamente aonde eu quero chegar. E é isso que você precisa entender. Você precisa pagar o preço. Se você quer continuar vivendo nessa vida de merda que você tá vivendo, continua do jeito que você está alimentando o seu lobo cinza. Se você acha que de uma forma sobrenatural as coisas podem acontecer, você está muito enganado. O que de fato está acontecendo é exatamente o que você está falando. É exatamente o que você está fazendo e é exatamente o que você está pensando. Agora, se você não quer mais viver essa vida, vamos parar de olhar a vida do outro, a culpa do outro, a história do outro e vamos focar na sua. Vamos começar a buscar enxergar as coisas com outros olhos, né? Vamos buscar começar a ser grato pelas pequenas coisas que você tem hoje no dia a dia. Não é fácil, mas quem disse que seria fácil? Se fosse fácil, todo mundo era próspero, todo mundo era abundante, todo mundo era feliz. Você quer ser abundante? Então primeiro você começa por aqui, ó. Por aqui, ó. Isso é um treinamento, né? Isso é uma mudança de hábito. E se você não trabalhar para mudar esse hábito, você nunca vai desprogramar a mente de escassez que você tem. Você tem que enfraquecer a sua mente de escassez e fortalecer a sua mente de abundância. E logo mais, você vai ver os resultados aí na sua vida. Pode escrever. Assim como você se vê, assim você será. Ó, um super beijo para você. Quero convidar você para compartilhar esse conteúdo com as suas amigas, com a sua mãe, com as suas primas, com as pessoas que você entende que são importantes para você, inclusive as pessoas que você, de alguma forma, teve algum tipo de estremecimento, sabe? Às vezes, a gente se afasta de algumas pessoas por conta do lobo cinza que existia dentro de nós, por conta do julgamento que nós fizemos a respeito da pessoa. Mas presta atenção. A única pessoa que tem responsabilidade pela vida que você leva hoje é você. A outra foi só um co-participador daquilo que você permitiu. Entendeu? Então, nada mais justo de você ajudá-la. Afinal de contas, a vida é feita de atitudes, né? De ação e reação, né? Então, tenha uma ação de lobo branco para ter uma reação do universo de abundância. Tá bom? Então, ó, super beijo para vocês e até a próxima live, terça-feira, 9h28. Beijo.